tarde aí de mais um papelão da seleção brasileira, hein? A seleção brasileira acostumada a dar papelão pra tudo que é lado. Teve derrota pra Croácia em Copa do Mundo, teve derrota pra Bélgica em Copa do Mundo. Um jogo pior que o outro e agora cai de 4. De 4 para Senegal, com golaço do Mané, gol de pênalti do Mané, frango do goleiro de Senegal, que se não fosse aquele frango era 4-1 para Senegal na seleção brasileira, e uma seleção brasileira cada vez pior. Aí eu sou obrigado a ficar escutando alguns, tem que ser técnico brasileiro. Que técnico brasileiro? Tem que trazer algum estrangeiro para ver se dá jeito nessa seleção que só passa vergonha e que nem dá vontade do torcedor assistir seleção brasileira. A gente falou aqui, não, jogo da seleção, quem que vai assistir? Contra a Guiné é brincadeira. Contra Senegal, talvez, uma seleção de Copa do Mundo, campeã da África, mas é desmotivante ver essa seleção brasileira em campo. Dá vergonha o que se tornou a seleção brasileira. Uma boa tarde, velho Vamp, ele que estava na Amazônia, voou em jatos particulares. Cheio de pajé. Ele estava soltinho lá na Amazônia com... temos também Nilson César, Vanderlei Nogueira, boa tarde, Mauro César Pereira. E a gente vai falar aí sobre esse amistoso da seleção brasileira. Na verdade, Vamp, amistoso de Senegal, né? Porque quem tomou conta do jogo foi Senegal. Inclusive chegou duro. Aí seleção brasileira parece que futebol não pode bater, vamos brigar. É jogo pegado, amigo. Os caras jogaram sério, é amistoso, mas jogaram sério, Vamp. Tico, eu tava vendo, né? É uns amistosos, lógico, que a gente vai falar em cima daquilo que a gente vê, né? Onde tá todo mundo focado nas férias, né? Teve lá eliminatórias europeias também, né? Então, quer dizer, assim, todo mundo já pensou nas férias. O Brasil... O que me surpreende é o Brasil perder 3 vezes para seleções africanas em menos de 6 meses, né? Perdeu na Copa do Mundo para Camarões, perdeu para o Marrocos e ontem perdeu para a seleção, né, do Senegal. São 3 seleções aí que estão bem ranqueadas, né? E tomando de 4. Quer dizer, não digo nem tanto o resultado, mas vai vir o Ancelotti, não vem? Então, vamos ter que esperar. Acho que não machuca, não. É bom pra gente, de repente, dar uma pancada. Mas é Copa do Mundo. O negócio é Copa do Mundo. Eu sei, porque é Copa do Mundo, mas há quanto tempo que a gente não vê a seleção brasileira jogar bem? Faz tempo. Jogaram bem nas eliminatórias, contra o Paraguai, que tá em crise, contra a Bolívia, contra o Peru, contra a Venezuela, é mole. Agora, só é pegar um adversário um pouquinho mais difícil que a seleção brasileira cai. Foi assim nas Copas do Mundo também. A Croácia não é um timaço. Pega time um pouquinho mais difícil, a seleção não joga nada e perde, pô. Mas a Croácia chegou à final da... Chegou, ganhou? Não, mas não ganhou. A seleção que foi terceira colocada. Mas já era uma seleção velha nessa última Copa do Mundo, né? Que chegou na final, era o auge dessa geração. Nessa agora que pegou o Brasil, já era uma geração ultrapassada da Croácia. E ganhou sem jogar nada, Vamp. Vamos ser sinceros. A Croácia não jogou nada. É porque o Brasil também não jogou nada. Eu tava no jogo, foi um jogo horroroso. Precisa de uma performance melhor, né? Por exemplo, o amistoso de ontem começou bem, daqui a pouco foi se perdendo e veio com naba agora de 4, né? Vamos de férias com 4 na lomba. Agora, Nilson César, faltam craques para a seleção brasileira? Porque a gente fala aí do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior realmente é um grande talento aí do futebol mundial hoje. Na verdade, eu acho que é o único cara dessa seleção que é o diferente, o muito diferente, é o Vinícius Júnior. E a gente tem uma seleção que tem bons jogadores, mas que não joga nada. Nós tínhamos Bruno Guimarães no meio campo, Paquetá, que pode jogar 800 anos mais, não vai sair desse nível. Problema da seleção brasileira, na frente você tinha ontem Malcom e Richarlison. É braba a coisa, não é fácil, não. A seleção, ela tem jogadores nota 6, 6,5 e com perspectiva de crescimento, eu não vejo nenhum grande jogador. Aí você fala, não, esse cara tem uma grande perspectiva, exceto o Vinícius Júnior, né? Que esse a gente vê com uma grande perspectiva de crescimento. E ainda não fez
grandes jogos pela seleção. Nem esses 2 amistosos. Acho que essa sobrecarga em cima dele aí do problema que ele vive na Espanha vem atrapalhando, tirando um pouco o foco. Ele não jogou bem, nem contra a Guiné e nem contra a seleção de Senegal ontem, né? Então, o que mais me incomoda é que eu vejo uma seleção com jogadores sem perspectiva de crescimento, né? Paquetá é um jogador ruim? Não, mas ele é isso. Daqui a 3 anos, ele vai ser isso, então um pouquinho menos, porque ele vai estar com 3 anos a mais de vida, né? E 3 anos com atleta de futebol profissional pesa e pesa muito, como principalmente nessa competição de alto nível que é uma Copa do Mundo, né? Então é isso, o problema da seleção é esse. Acabou aquela história de termos jogadores excepcionais. A última geração foi essa geração que o Vampeta ganhou. A geração com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Rivaldo, com o Roberto Carlos, com o Vampeta, com o Kaká. Essa foi a última geração brasileira. De grandes jogadores. Agora não. Mas eu até acho essa seleção boa. Só que eu acho que também é muito jogador que joga menos do que acha que joga. Ah, não. Tem isso também. Isso eu tenho certeza. Eu acho que tem muito. Não, isso eu tenho porque ganham valores astronômicos no exterior. Isso eu tenho convicção. Os caras acham que são jogadores acima Eles não têm referência, é isso que eu falo. Esses caras de agora, eles não têm referência. Eu estava falando com um garoto aqui agora, antes de começar o programa, da nossa parte técnica aqui, e o que falta a essa garotada é referência. Então nós temos uma seleção do Brasil, a seleção ontem de Senegal, tinha jogadores melhores do que a seleção brasileira. Claramente melhor. E outra coisa, o time vem jogando junto há um tempão, essa seleção do Senegal. O time, há um tempão jogando junto. Então o resultado não foi anormal. Você lembra que eu falei ontem? A surpresa não, que nós vamos discutir seleção se o Brasil perder o jogo. Né? E eu não vi como anormal a derrota, não. Eu só sei que saiu no jornal AS, acho que você vai falar um pouco, eu não quero me antecipar, mas isso é importante, saiu AS que o Ancelotti teria torcido o nariz por alguns vazamentos. Eu só quero que depois você vai falar sobre isso, mas isso é importante. Então vamos aguardar o dia 30, se teremos pelo menos alguma coisa que indica efetivamente a contratação do Ancelotti e quando ele vai chegar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai continuar tendo os 2, 3 dias que todos tiveram para treinar. Não vai mudar. 2, 3 dias, cada vez que reúne, mesmo assim o treino me engana que eu gosto, para mudar. Vamos aguardar. Agora, falando a verdade, eu não tenho uma tesão nenhum de ver jogo da seleção brasileira. Nenhum. A grande maioria das pessoas nem sabe quando tem jogo da seleção brasileira. Eu tenho certeza que ontem muitas pessoas nem sabiam que o jogo da seleção brasileira ia ser transmitido, que ia ter jogo contra Senegal, porque as pessoas perderam o interesse. É tanto jogo chato, é tanto jogo ruim, é tanta falta de resultado, que o torcedor brasileiro... E outra, que eu falava, e isso eu falava e eu sabia que se o Brasil ganhasse a Copa eu ia escutar. Porque eu falava, fica aí a imprensa enganando os outros, falando, o Tite tá batendo recordes, nossa, que números maravilhosos. Enganação numa eliminatória fajuta, cheio de seleção baba, que o Brasil muitas vezes ganhava sem jogar nada. E aí chega em Copa do Mundo, perde e joga mal, porque não é só perder. Eu estive nas 2 últimas Copas lá. 2018, o torcedor saía dos jogos revoltado. Falava, nossa, que jogo ruim. Aí, logo depois, quando a gente teve em 2022, Catar, torcedor, caramba, o Brasil não emplaca. Como disse o Mauro, o primeiro jogo, agora o Brasil vai jogar bem. Depois cai de novo. O Brasil, um jogo contra a Croácia, gente, quase não teve jogo. O Neymar decidiu num lance individual, depois a gente leva aquele gol bizarro no final da partida. Agora, Mauro, a gente falou do Ancelotti, né? O Vanderlei diz que ele se incomodou, de acordo com o jornal AS, com o vazamento de algumas informações que realmente foram de acordo com a CBF. Você mesmo disse, é a CBF que está dizendo. Agora, o Ancelotti, que eu vou mostrar aqui os acordos, como seria o acordo entre Ancelotti e CBF, ele pode fazer essa seleção evoluir muito, que você falou da falta de um treinador. Só que a gente diz também que não tem dia a dia. Um treinador de seleção, ele não tem dia a dia. Mesmo assim, um cara do nível do Ancelotti pode fazer essa seleção jogar bola. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Maurão. Ele pode montar um time competitivo, que é o que ele faz. Ele monta equipes competitivas. Ele não vai fazer uma revolução técnico-tática na seleção brasileira. Aliás, eu acho que não se deve esperar isso de seleções, né?
elas não têm, de fato, a capacidade que tem os times, os grandes times, de fazer trabalhos mais consistentes, porque não tem a sequência, os jogadores mudam, são períodos curtos, exceto Copa do Mundo, Copa América ou Eurocopa, que eles se concentram durante cerca de um mês, quando vai até a final, fica um mês e pouco, até trabalhando juntos. Mas acho que ele pode montar um time competitivo, só que isso está muito distante, né? Isso é só daqui a um ano que vai começar a fazer o trabalho. Então tem muito tempo até lá. Agora ele monta equipes competitivas, né? É um técnico experiente. Evidentemente ele vai imaginar, ele vai ter na cabeça dele um plano para trabalhar numa situação que é diferente, mas que é a mesma situação dos seus adversários. Seleção joga contra a seleção, todas elas se reúnem da mesma maneira. Então é igual para todo mundo. A dificuldade é a mesma para os técnicos das outras seleções também. Não vai jogar contra time. Time não, treina sempre, tem um trabalho mais de rotina, né? É mais viável para o técnico fazer correções e ajustes. Ô Vamp, o desejo mútuo manifestado em reuniões na Europa não foi além de palavras ainda com o Ancelotti. E as partes ainda não sentaram para discutir salários e termos do contrato. Carlo Ancelotti, preste atenção nos valores, ele tem vínculo com o Real Madrid por mais um ano, com um custo que supera 40 milhões de reais por temporada. Quando você tem 40 milhões de reais por ano, eu vou fazer a conta aqui, 40 milhões de reais divididos por 12, 3 milhões e meio quase de salário. É um salário que a CBF pode pagar. Pode, tranquilo. Né? Para um treinador. A CBF trata o tema como algo simples de ser resolvido e que não impacta na confiança no acerto. Então, a pergunta que eu te faço, né, com esse salário aí que vai beirar 3 milhões e meio de reais, vale a pena o investimento? E outra, você tá decepcionado? Você que foi jogador de seleção brasileira, é uma seleção que joga muito mal quase todo jogo? O Brasil, eliminatórias ainda vai sobrar mais ainda, que agora aumentou para 48 seleções, né? São seis vagas diretas, se não me engano. E o futebol apresentado, cara, assim... Ontem, por exemplo, ontem eu estava vendo o jogo da França. Mbappé, os caras contra a Grécia. Pô, sobra, a França sobra. Uma das grandes seleções aí que joga melhor é a França. A França, se tivesse meter 4, 5 na Grécia, você via que estava sobrando, estava até brincando. Tecnicamente tá bem acima. Bem acima em relação aos outros. Perdeu a final para a Argentina, perdeu, mas foi um dos melhores jogos aí de Copa do Mundo. Poderia ter ganho. Tranquilo, jogadores habilidosos, tudo. E a gente fica torcendo para ver grandes apresentações da seleção brasileira. E a gente não vê, eu não quero falar das outras, eu quero falar da nossa. Ó, a gente tá voltando aqui pra Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. E Nilson César, tem essa situação, eu sei que você é um crítico, dele, do Richarlison. Porque o Richarlison ontem, ele saiu sob vaias da torcida brasileira. Agora, eu sou até suspeito pra falar, sou realmente amigo pessoal, mas tem amigos pessoais também que eu não defendo, eu só não falo. Mas o Richarlison, eu também não vejo um camisa 9 que jogou tão bem na seleção brasileira pra criticarem tanto o Richarlison. O Gabigol teve chance, não jogou muito bem na seleção. O Gabriel Jesus teve chance, não jogou muito bem na seleção. O Pedro teve menos chances, mas também ainda não mostrou aquele Pedro super matador na seleção. Será que a gente tem um camisa 9, um baita camisa 9, que a gente possa questionar tanto o Richarlison? Porque, diante dos que jogaram, eu acho que o Richarlison foi o que aproveitou melhor as chances. O Richarlison teve uma fase de fazer gols, de ser o homem-gol da seleção brasileira, porque eu não vejo um camisa 9 para falar, pronto, é esse o cara. Esse é o cara que realmente está resolvendo há um bom tempo. Que eu não vejo esse camisa 9 resolver na seleção brasileira. Desde a época do Fred, por exemplo, quando o Fred foi chamado de Cone na Copa do Mundo, de 2014, do Filipão. Então eu também acho uma cobrança, às vezes, exagerada no Richarlison, não tendo um camisa 9 que tenha aproveitado melhor do que ele. Eu acho que o Richarlison não será titular com o Carlo Ancelotti. Acho que não será o titular do Carlo Ancelotti, não. Talvez jogue sem um 9. Você pode jogar sem um 9. O Ancelotti é um cara capaz de jogar de várias maneiras. Eu lembro o Ancelotti do Milan, que era um Ancelotti pra cima, um time pra cima. O do Chelsea, me corrija aí, Mauro, mas eu acho que só agora foi batido o recorde de ataque daquele time do Chelsea na Premier League pelo Manchester City. Foi aquele time do Ancelotti. Sim.
não foi isso? Era um time que jogava para cima também, querido. Nossa Senhora. Então, ele joga de acordo com o que ele tem. Então, essa história, não, o Ancelotti só tem uma característica tática. Não é verdade. Quem acompanha a carreira dele sabe que não é verdade. Então, eu acho que ele pode fazer acontecer na seleção brasileira algo que não tenha necessidade do Richarlison, porque ele não pode ser o centroavante titular. Sabe? Não pode, não tem cabimento. Essa temporada, por exemplo, nem existiu para ele no Tottenham, sabe? E ele não é um bom jogador. Ele não é um bom jogador. É um jogador que merece as críticas aí, nota 5,5, 6. Ele cai, na minha opinião, naquilo que o Vanderlei falou. Alguns jogadores que estão na Europa acham que jogam mais do que jogam. Entendeu? Acham que jogam mais do que jogam. Então, eu tenho quase convicção, pode ser até chamado pelo Ancelotti, mas eu tenho convicção que ele não será titular do time do Ancelotti durante a Copa do Mundo. É isso que eu acho do Richarlison. Nada contra o rapaz, que é um moço extraordinário, mas não pode ser titular da seleção. Ó, eu vou levantar um nome aqui, não sei se vocês concordam. Deixa eu só ilustrar aqui o que o Nilson falou, estava pesquisando aqui para... É interessante isso, os números, né? 2010, o Chelsea foi campeão inglês, foi recorde de gols no torneio até então, 103 gols do Chelsea do Ancelotti. O Drogba fez 29 gols, o Lampard fez 22, o Amaludá fez 12, o Anelka fez 11. E... goleadas, 7-2 no Sunderland, 7-1 no Aston Villa, 7-0 no Stoke City, 8-0 no Wigan. Quer dizer, ainda teve isso. 3 goleadas de 7, uma de 8, tá 103 gols. Era o time de 2010. Bateu agora o Manchester, né? E foi superado, mas até então era a maior marca, né? O maior número de gols de um time na Premier League. Tá vendo? E ó, uma pergunta que eu faço pra vocês. Tem um jogador que não sei se já acertou, se tá praticamente acertado. O Vitor Roque. O Vitor Roque pode ser um 9 para a seleção brasileira? Porque o moleque joga pra caramba. Só que tava no Atlético Paranaense, a gente sabe que tem menos mídia. Quando você tá fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente, tá quase acertado com o Barcelona, né? Por 40 milhões de euros. É um jogador que pode dar um otimismo assim de ser um camisa 9 para a seleção brasileira? Tem o Hendrick, né? Tudo aí surgindo, né? O Marcos Leonardo. Mas ele é mais velho que o Hendrick. Ele provavelmente ele tem pode 18, chegar antes. O Hendrick tem 17, né? Não, o Hendrick tem 16. Ele tem 18, 2 anos. Tem o Marcos Leonardo, tudo novo aí. É tudo pra frente, tem muita coisa, né? Pra acontecer. Cedo demais, né? Muito cedo, né? Nós estamos falando... 3 anos para frente. 3 anos para frente. Hoje nós estamos a 1.050 dias da Copa. 1.050 dias da Copa, nós estamos falando de Copa do Mundo, né? Que é sempre o objetivo final, você apresentar um grande espetáculo, ganhar a Copa do Mundo. Seleção brasileira só pensa em ganhar a Copa do Mundo, né? Nós estamos falando de um evento que vai acontecer dentro de 1.050 dias. Se por acaso o Ancelotti chegar, após o contrato contra o Real Madrid, ele terá, já falei aqui, 700 dias para trabalhar. Claro, se ele fosse todo dia trabalhar, né? Chega às 8, sai às 6, 700 dias. Não será assim. Não será assim. Vai continuar com pouco tempo para trabalhar. Reunir todo o grupo. Tá? Ele vai ser um observador, eu imagino, um grande observador. E aí vai ter aqueles 2, 3 dias para poder imaginar o que deve fazer diante de cada adversário. Então, tempo, ele terá o mesmo tempo que outros selecionadores. Tem muitas pessoas que entendem, eu estou entre elas, que um técnico chegando 1 ano antes, com uma grande folga, 2 anos antes de uma Copa do Mundo, fazendo um trabalho bom, tendo jogadores bons, ele pode colocar um time muito, muito forte em campo. Né? Não há necessidade de 4 anos. O problema é que se você coloca um técnico que não é estrelado e vai continuar tomando trombada, vira um inferno, já está um inferno, né? Você vê, até 24 horas o presidente da CBF ficou ao lado, sentado no banco ao lado do Ramon, beleza, estou aqui para servir, aquele negócio, a presença do presidente no banco, o Ramon está do meu lado, esse é o meu técnico interino. Depois de tomar essa cacetada aí, já começa essa conversa, que teoricamente sentiram que ele é frágil demais para comandar a seleção brasileira nesse momento. É preciso ter alguém ao lado dele.